Olá, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Davis Poço de Biologia e chegou o momento da gente resolver a questão de número 110 da prova do Enem de 2021, aqui no Resolução Comentada de Provas do Enem. Tá preparado? Tá preparada? Então, questão na tela, olha só. Organismos autótrofos e heterótrofos realizam processos complementares que associam os ciclos do carbono e do oxigênio. O carbono fixado pela energia luminosa ou a partir de compostos inorgânicos é eventualmente degradado pelos organismos, resultando em fontes de carbono como metano e gás carbônico. Ainda, outros compostos orgânicos são catalisados pelos seres, com menor rendimento energético, produzindo compostos secundários, subprodutos, que podem funcionar como combustíveis ambientais. O processo metabólico associado à expressão combustíveis ambientais é a... Professor, nós estamos aqui diante de qual temática da biologia, né? A gente está diante, moçada, de uma temática que faz parte do top 2 do Enem, ou seja, o segundo tema que mais cai em questões. Nós estamos falando da bioenergética, que junto com a citologia forma aí esses assuntos que são cobrados, né? Pegando as últimas provas, fazendo análise desde a prova de 2009 do novo Enem, é o segundo tema que é mais cobrado nas questões. Se a gente observar essa bioenergética, ela trata justamente de quê? Ela trata dos processos de obtenção e transformação de energia. Então ele cita, por exemplo, os seres autótrofos que vão fazer a captação da energia luminosa, né? Aqueles que são fotossintetizantes, ou que vão obter energia de reações químicas inorgânicas, que são aqueles chamados de quimiosintetizantes. A partir do momento que eles têm essa energia captada, eles conseguem transformar a matéria inorgânica em matéria orgânica, ou seja, conseguem pegar compostos simples inorgânicos, reagir, adicionar essa energia que foi captada pela luz ou pelas reações de substâncias inorgânicas e produzir compostos orgânicos, que a gente sabe que são compostos dotados de muitos carbonos na sua composição, carbonos esses ligados, formando aí essa cadeia carbônica. Muito bem. A partir do momento que a gente tem esses compostos orgânicos, eles vão ser utilizados para a construção do corpo dos seres, tanto os seres autótrofos quanto dos seres heterótrofos, além do que parte da energia vai ser utilizada para a produção da sua vida, ou melhor, para a continuação da sua vida. Lembre-se que nós temos vários processos metabólicos que precisam de energia para acontecer. E a energia vai vir justamente desses compostos orgânicos. Aí eu faço destaque para dois compostos orgânicos que são ricos em energia: os carboidratos, também chamados de glicídios, e os lipídios, que são conhecidos mais popularmente como óleos e gorduras. Então, esses grupos de substâncias são os grupos de substâncias mais calóricas, ou seja, que têm mais energia. Você não aprendeu na física que a gente traz como unidade de medida de energia o joule ou a caloria? Pois é. Então, quando a gente fala que um alimento é calórico, é porque ele é um alimento que tem bastante energia. Tá? Que essa energia normalmente vem de onde? Do carboidrato ou do lipídio presente nesse alimento. Muito bem. Então, essa energia presente nesses alimentos, ela vai ser, então, utilizada para gerar o quê? O ATP. Então, lembra que eu falei que a bioenergética, ela estuda os processos de obtenção e transformação de energia? Então, os produtores transformaram a energia luminosa em compostos orgânicos. E quando essa energia dos compostos orgânicos ela é utilizada, ela na verdade vai ser transformada em uma outra molécula que a gente chama de ATP. Então, esse ATP ele vai conter a energia que a gente usa para os nossos processos do cotidiano, para transmitir um impulso nervoso, para promover uma contração muscular. Tudo isso vai precisar de energia e a energia vai vir do ATP. Veja que na sequência do texto base, né, que veio na questão, ele fala dos processos de obtenção da energia do alimento. Então, a gente tem um processo que depende de oxigênio para acontecer, que leva à quebra ou oxidação completa do composto orgânico,
que aí no caso eu vou chamar de respiração celular aeróbica, um processo que acontece de cara no citoplasma, né, no hialoplasma, e depois termina dentro das mitocôndrias dos seres eucariotos. E a gente ainda tem um outro processo que fica restrito só ao hialoplasma, que é a fermentação. A fermentação, ela gera subprodutos orgânicos, como, por exemplo, a fermentação lática, que gera o composto orgânico ácido lático. A fermentação alcoólica, que produz como, né, material orgânico intermediário do processo o etanol, ou álcool etílico. A fermentação acética, que gera o ácido acético, que a gente chama no dia a dia de vinagre. Então a gente está falando na geração de subprodutos orgânicos que podem servir como combustíveis ambientais. E dessa forma a gente está resolvendo a questão, concorda? Então vou voltar para o comando da questão agora com vocês, e aí a gente vai chegar na resposta que está marcada. Olha só, o processo metabólico associado à expressão combustíveis ambientais, que são esses compostos orgânicos gerados que eu falei, ácido lático, etanol, né? Aí a gente tem a fermentação acética, que gera o ácido acético. A gente pode até falar da fermentação butírica, que gera o ácido butírico, né? Então, esses compostos são compostos orgânicos gerados pelo processo de oxidação incompleta da glicose e que podem acabar virando compostos, né, combustíveis ambientais. Tudo bem? Quero só fechar fazendo uma consideração a respeito da alternativa E. Quando ele fala da fosforilação oxidativa, é quando a gente está falando da produção de ATP que ocorre na última etapa da respiração celular, que é justamente chamada de etapa de fosforilação oxidativa, tá? Ou se você também quiser, né, trazer outros termos, a gente também pode chamar de cadeia respiratória, tá certo? Acredito que os outros termos que você está vendo, você já percebeu que eu já comentei sobre eles na narrativa da resolução. Tranquilo? Questão resolvida, espero que você tenha entendido do começo ao fim e continue mandando ver nos estudos. Um forte abraço, tchau!